Olá, meus irmãos, nós vamos agora para o nosso 13º dia e eu quero falar sobre algo importante. Quero falar sobre o crescimento espiritual. Irmão, na verdade, todos nós precisamos crescer, evoluir, né? Esse é o planejamento de Deus, esse é o anseio de Deus para as nossas vidas, que a gente cresça. Quando eu falo de crescer, eu estou falando de amadurecer, de viver algo sobrenatural da parte de Deus. Então, Deus espera isso, né? Deus espera. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo fala com a igreja, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Hoje, agora que cheguei a ser adulto, cheguei a ser mais velho, um maduro, ele diz: deixei as coisas do menino. Há um tempo na nossa vida, querido, que vai ter um tempo de mudança. Precisa ter um tempo de deixar as coisas de menino. Nós precisamos viver coisas diferentes. Esse é o fato, querido, né? Então nós precisamos amadurecer, deixar, não faz sentido, não, a gente ter crescido e ainda continuar com as coisas de menino. Então eu quero falar sobre isso, sobre esse amadurecimento, quero falar sobre crescimento, né? E Deus espera que você cresça, Deus espera que você evolua. E dentro desse crescimento, querido, né, eu acredito assim, nós vamos provar coisas maiores de Deus, tá? Porque a falta do crescimento, querido, ela vai nos tirar aquilo que são coisas grandes, ela vai nos impedir de chegar às coisas grandes e vai impedir o nosso crescimento. Tem algo sobre crescimento que eu acho muito interessante, é sobre um homem chamado Edmund Hillary, né? Edmund Hillary foi alguém, querido, que ele escalou o Monte Everest. Edmund Hillary foi alguém, acredito que foi o primeiro homem a subir ao Monte Everest, né? A subir essa montanha mais alta do mundo, tá? Ele e o guia, o Sherpa Tenzin, né, atingiram 8.850 metros, que é no cume do monte, 29 de maio de 1953. Seu feito coincidiu com a coroação da rainha Elizabeth, a quem dedicou a conquista de quem recebeu o título de senhor, né, ou de Sir. Um ano antes de Hillary já havia tentado, escalado, e ele tinha fracassado por completo. E mesmo assim, os ingleses reconheceram seu esforço e convidaram para falar de uma numerosa plateia. Então ele foi lá, pegaram ele no primeiro fracasso que ele teve e colocaram ele, né, por tudo aquilo que era a dedicação dele diante da plateia para poder falar. Hillary começou a descrever, né, as suas dificuldades e, apesar dos aplausos, dizia sentir-se frustrado e incapaz. E em dado momento, gente, ele parou, né, parou de frente, né, largou o microfone, aproximou-se daquela, colocaram de propósito ali uma grande gravura, um grande quadro do Monte Everest, né, e aquele percurso da onde ele ia, né, e ele parou de frente e ele deu um grito, irmão, muito forte. Ele diz: Monte Everest, você me venceu na primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano. Por uma razão muito simples. Você já chegou ao máximo de sua estatura ou de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Irmão, isso aqui me chama a atenção porque nós estamos crescendo. Isso é fantástico você pensar. Você está crescendo, eu estou crescendo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, estagnar aquilo que Deus colocou na nossa vida. O crescimento nos faz chegar a lugares mais altos. O crescimento, querido, nos ajuda a viver uma proporção diferente. O crescimento, irmão, ele nos ajuda, querido, a tomar posse daquilo que é nosso por herança. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, em que todo tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Eu acho isso fantástico, por quê? Ele diz: se o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do servo, do escravo. Porque por mais que tudo seja dele, tudo é herança dele, mas ele não pode tomar posse, porque está na mão de tutores e curadores. E ele fala sobre tempo, irmão. Ele fala até o tempo determinado pelo Pai. Então Deus, ele está vendo, querido, quando nós vamos estar pronto ou não. Deus sabe, querido, daquilo que é o propósito de amadurecimento dele na sua vida e na minha, e ele espera, irmão, que nós possamos desenvolver isso. Se você não chegar à plenitude daquilo que Deus quer de você, querido, você não pode alcançar o que Deus tem. Você, querido, por mais que seja dono de tudo, você não pode tomar posse. Então Deus quer te levar a um lugar mais alto. Deus espera que você cresça, que você amadureça, que você viva o sobrenatural. E nós não podemos estagnar esse processo de crescimento, querido.
E pastor, o que, que vai estagnar o processo de crescimento na minha vida? É sobre isso que eu quero tratar. O que, que nos impede de crescer? O que, que nos impede de viver algo maior? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, toda inveja, toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio deles seja dado crescimento para a salvação. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, gente, é que o crente, mesmo depois de ter convertido, ele ainda tem alguns entulhos, algumas sujeiras, algum tipo de lixo que precisa ser despachado, que a gente precisa tirar da nossa vida. Não? Pedro começa a dizer que nós devemos despojar de toda maldade, ele fala de dolo, ele fala de hipocrisia, ele fala de inveja e ele fala de toda sorte de maledicência. A pergunta é, o crente ainda tem maldade? Se a Bíblia está dizendo que tem, tem, irmão. Hipocrisia e inveja, o crente ainda fala mal dos outros, ele é maledicente? Sim. E no versículo 2, querido, ele está falando que nós devemos desejar ardentemente, né, o crescimento espiritual. Esse crescimento, querido, ele não está falando só de maturidade espiritual, mas ele fala, ele define isso como crescer para a salvação. Irmão, sabe o que eu entendo? Em outras palavras, se nós não crescermos, nós não só vamos comprometer o que Deus tem, querido, mas nós podemos comprometer a salvação. Não só vai nos tirar o nível de conquistas maiores, mas isso pode comprometer a nossa salvação, porque nós precisamos crescer para a salvação. Então, além de desejarmos a palavra, que ele está deixando bem claro, né, desejarmos esse genuíno leite, né, que está falando da palavra, também ele fala de coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Irmão, quantas pessoas que não desenvolvem? Não desenvolve, você não entende, irmão, você fica procurando, mas como que pode? Essa pessoa ora, essa pessoa ainda vai na igreja, não falta de culto. Por quê? Por quê? Por que, Deus, que essa pessoa não cresce, não evolui? Por que as coisas não funcionam? Aí ele vai falar de todas essas coisas, né? Da maldade, do dolo, da hipocrisia, de toda a sorte da maledicência. Ele está falando que nós devemos despojar. Despojar é abrir mão, irmão. Despojar é tirar. É como a palavra despojar, ela vem de tirar. Como alguém que tira uma roupa. Você precisa arrancar isso da sua vida. No natural, gente, uma criança crescer, você precisa do quê? De alimentar e cuidar bem dela, não é verdade? No espiritual, algumas coisas precisam sair da nossa vida, que nos atrapalham esse crescimento. Você tem lutado contra aquilo que tem impedido você de crescer, irmão? Quantas pessoas estão estagnadas, querido? Ela não prospera mais, não vai para frente, as coisas não funcionam. Não prospera em Deus, não prospera no ministério, não prospera na vida sentimental, não prospera em um monte de coisa. Por quê, querido? Porque ela tem algumas coisas nela ainda, alguns princípios que traz essa estagnação. E ele fala do quê? Maldade. Tem gente que nunca pensa nos outros, querido, nunca quer saber. Ele só tem um coração mau, irmão. Ele tem um coração maligno. Tem gente que você conversa com ele, você vê a maldade nele, maldade em tentativa de manipular você, maldade num monte de coisa, querido. O olhar maldoso, a vida maldosa. Você não entende porque a pessoa não cresce. Muitas vezes isso, irmão. Tem um coração maldoso. E a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você deixar o seu coração, querido, debaixo de maldade, você não vai prosperar, irmão. Você não vai fluir, as coisas não vão fluir na sua vida. Ele fala de dolo, querido. É alguém que está querendo causar mal a outras pessoas. Ele fala de hipocrisia. Né? A palavra hipócrita vem de Hipócrates. Ele fala de alguém que é ator. É alguém que está vivendo uma vida de ator. E você vê muito isso, gente. Muitas pessoas que ele é uma coisa na igreja, outra coisa fora. É uma pessoa que muitas vezes, irmãos, ele mente, né? Ele mostra uma coisa que não é. É uma pessoa que está contracenando em todo o tempo. Ele é ator. Ele fala uma coisa e vive outra. A maior briga de Jesus, querido, a maior dificuldade que Jesus enfrentou não foi com o pecador, irmão. Foi com esses atores, com esses homens que realmente, querido, dizia-se uma coisa e fazia-se outra. Quando você lê, por exemplo, em Mateus, a Bíblia chama eles de sepulcro caiado. Né? A Bíblia fala que por dentro, né, por fora eles são bem feitos, por dentro são ossos. Então, quando você olha dessa forma, você entende que muita gente hipócrita. Muitas vezes nós não crescemos por causa disso, querido. Vivemos uma vida de hipocrisia, fazendo um monte de coisa errada lá fora. E assim, gente, mostrando uma aparência daquilo que não é.
né? Mateus 23, 24 diz o seguinte: condutores cegos, coais um mosquito, engolis um camelo. Ele está falando de gente que coisa grande deixa passar. E muitas coisinhas pequenas, né, segura. Então, assim, você secou o mosquito e engole o camelo. Não adianta nada. Você segura o mosquito, mas você engole tanta coisa terrível. Então ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo, o prato, mas o interior está cheio de interperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior. Ele está falando de alguém que lá dentro está sujo, mas está mostrando o estereótipo de uma forma onde para os outros está, né, sendo lindo, maravilhoso. Então, assim, gente, nós precisamos compreender essas coisas, vai prejudicar o nosso crescimento. Vai prejudicar o nosso crescimento, querido. Outra coisa, inveja. Ele fala que inveja. Inveja, irmão. Tem gente que inveja os outros. Gente, eu não consigo entender crente que não consegue se alegrar pela vitória dos outros. E não consegue se alegrar por ver o seu irmão sendo abençoado. Aí fala, mas também aconteceu isso por causa disso, aconteceu isso por causa daquilo. Pessoas, querido, que não conseguem ter alegria, irmão, com a felicidade dos irmãos. É absurdo, querido. E tem uma outra coisa aqui que eu deixei por último. Ele fala sobre maledicência. Então, querido, uma das coisas que pode estar impedindo você de maneira terrível de crescer é falar mal dos outros. Talvez, irmão, você não entende o dano que isso causa. Talvez você não entende como isso que traz consequências terríveis para você. Mas, irmãos, é fato. Muitas pessoas, querido, têm impedido o crescimento porque fala mal dos outros. A vida está emperrada, irmão. Não cresce, a vida espiritual não vai para frente, não consegue desenvolver. Porque tem uma língua que ele está sempre falando mal dos outros. 1 Timóteo 3,1 diz assim: da mesma sorte as esposas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Ele está dizendo para as mulheres. A Bíblia está falando que as mulheres deveriam ser honestas, ser um exemplo, não falando mal dos outros. Por que será que ele colocou a mulher, né, irmão? Trouxe o mandamento direto, específico para a mulher. Né, irmão? Né, irmã? Então, assim, por que será? Não estou dizendo que as irmãs falam mal dos outros, porque também tem muito homem fofoqueiro, essa é a realidade. Mas isso impede o crescimento, querido. Isso impede o desenvolvimento da sua vida. Tá? Olha, Salmos 140, Salmos 140, 11, né? Tem muita gente que fala, pastor, nós oramos, jejuamos, mas não vai. Olha o que a Bíblia diz: não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Esse pecado impede de nós vivermos a nossa herança na terra. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Você que fala mal dos outros, viu? Pode ter certeza, você não vai ter firmeza, você não vai conseguir se estabelecer. Se você é alguém que tem uma língua assassina, você não vai conseguir se estabelecer. Vai impedir de crescer, vai impedir de desenvolver. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Ele está deixando bem claro, não vai desenvolver. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Não vai evoluir, não vai ter firmeza. Então, assim, é muito grave. É muito grave. Tem muita gente que, se não se estabelece na terra, as coisas não fluem, porque fala mal dos outros. Isso é muito grave, gente. É um ponto onde a gente deveria pensar de uma forma diferente. Então, assim, a gente precisa parar para pensar. O falar mal dos outros pode estar impedindo a sua vida de crescer. 1 Coríntios 6,9 diz assim: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você já viu onde o maldizente está incluído aqui, querido? Junto com os devassos, idólatras, avarentos, efeminados, sodomitas, ladrões e bêbados. Esse pecado vai impedir você de entrar no céu. Por isso que Pedro está dizendo o seguinte, querido, que nós devemos crescer, evoluir. Para quê, irmãos? Para que por meio do leite materno a gente vai crescendo para a salvação. Existe um crescimento e um desenvolvimento para que a gente chegue à salvação, querido. Isso é fato. E se a gente, irmão, está vivendo uma vida de maldizente, querido, isso pode comprometer o nosso relacionamento. Cresça, irmão. Cresça, querido. Quando eu falo cresça, cresça em todas as áreas. Cresça. Cresça, querido, porque se você não evoluir, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é muita coisa que você tem para perder.
Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas, o difamador separa até os maiores amigos. Quantos relacionamentos não são destruídos por fofocas? Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessa a contenda. A Bíblia está dizendo: se você não tiver lenha, o fogo apaga. A palavra de Deus está deixando bem claro que tem gente que é linguarudo, que vai trazer contenda. A hora que o negócio está sendo apaziguado, vai ter briga. Então, assim, nós devemos tratar de forma diferente. Sabe, irmão? Viver de uma forma diferente, querido. Sem contenda, sem briga. Irmão, talvez o que está impedindo você de crescer é isso. Talvez o que está impedindo você de desenvolver é isso, querido. É o fato de ter essas coisas, inveja, maledicências, um monte de coisa, querido, que vai te prejudicando e você não percebe. Porque são coisas que muitas vezes a gente não entende que está dando tudo errado na nossa vida. A gente fala: como é que pode? Eu estou tentando agir correto. Eu estou tentando fazer as coisas certas. Eu estou tentando mudar, mas não tem nada acontecendo. Talvez seja isso, querido. Cresça, irmão. Evolua. Evolua. Viva algo sobrenatural da parte de Deus. Diga: eu quero crescer. Eu quero viver. Eu quero mudar, Deus. Eu quero alcançar o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, Deus, o que o Senhor tem para mim. Querido, Deus quer te levantar. Deus quer te fazer crescer. Deus, irmãos, tem propósito nisso, que Deus tem um anseio em te fazer crescer. Deus, irmãos, trabalha para que você possa crescer e evoluir. Esse é o propósito, querido, para que você possa alcançar coisas diferentes. Em nome de Jesus, Deus. Eu te peço agora, coloque, Deus, as tuas mãos sobre a vida, Senhor Deus, dessa pessoa que está me ouvindo. Talvez essa pessoa não entenda e fale: Deus, minha vida não vai para frente. Mas, Senhor Deus, ela não entende, Senhor, as coisas que tem vivido, que tem falado, a forma, Deus, que o coração dela muitas vezes está longe de Ti. Eu te peço, toca, ensina, mostra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, quebra todo o mal, toda a obra das trevas, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, o Teu povo. Deus, traz um crescimento, Senhor, em todas as áreas da vida, crescimento na área financeira, crescimento, Senhor Deus, na área sentimental, crescimento principalmente na vida espiritual, Deus. Nos ensina, nos leva ao centro da Tua vontade. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda a enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda, nos conhece. Que o Senhor sabe o nosso assentar, o nosso levantar. Vê se é em nós, Senhor, algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho eterno. Nos mostra, Senhor. Nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Nos mostra coisas que nós não estamos conseguindo enxergar, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós não queremos viver uma vida estagnada, parada, Senhor. Nós queremos evoluir. Nós queremos evoluir, Senhor. Nós queremos crescer. Nos leva, Senhor, ao centro daquilo que te agrada. Deus abençoe você, meu querido. Evolua. Cresça. Viva o sobrenatural de Deus. Não deixe que as coisas te paralisem. Preste mais atenção. E, querido, eu tenho certeza que Deus vai fazer a sua vida romper. Deixa eu dizer uma coisa: você está crescendo, querido. Você está crescendo, eu creio nisso. A Bíblia diz: até quando, pastor, eu vou crescer? Até que cheguemos à estatura de Cristo. A Bíblia diz: a perfeita varonilidade de Cristo. O nosso alvo é ser parecido com Ele. O nosso alvo é ser igual a Ele. O nosso desejo, querido, é ser igual a Ele. Que Deus abençoe. Você coloque isso como foco, como objetivo na sua vida, de viver igual a Cristo viveu nessa terra. Deus abençoe, em nome de Jesus. E que o Senhor, que a mão do Deus Todo-Poderoso, possa te ajudar.